Há quase 200 anos, o mundo descobriu um recurso revolucionário, o qual nos deu a capacidade de se industrializar e avançar tecnologicamente como nem era imaginado na época. Ele nos proporcionou diversas mudanças sociais, onde só era possível no imaginário das pessoas. O recurso tão importante que nos fez mudar de matriz energética, que com o tempo deixou de ser apenas um recurso, logo se tornando a maior arma política do século XX. O que explica o Oriente Médio, região com a maior produção de petróleo do mundo, ser palco das maiorias guerras, revoluções e mudanças geopolíticas do século XX. Países como Arábia Saudita, Iraque, Irã e Emirados Árabes viraram grandes agentes geopolíticos. Mas você já imaginou a região sem esse recurso? Será que países ocidentais fariam negócios com esses países considerados autoritários e com grandes problemas sociais? Será que democracias conversariam com ditadura? E uma mudança não muito longe para a economia verde poderiam fazer esses países simplesmente desaparecer do cenário geopolítico. E no vídeo de hoje, discutiremos se o Oriente Médio poderia sobreviver sem petróleo e de como ele pode colapsar com as próximas mudanças energéticas. O petróleo é um combustível natural, originado de processos de decomposição de milhares de anos. Como se origina de um processo longo, também é chamado de combustível fóssil. É encontrado em jazidas nas camadas mais profundas de oceanos, mares e lagos, podendo ser encontrado na Terra também. É uma fonte de energia natural não renovável, pois a exploração desse recurso sem controle pode eliminar as reservas existentes. É usado principalmente como matéria-prima na produção de gasolina e óleo diesel. É utilizado também como matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes e produtos domésticos. Ainda é bastante disseminada a crença que o petróleo é formado a partir da matéria orgânica de dinossauros extintos. Esse mito provavelmente existe, talvez porque o termo fóssil, para fazer referência tipicamente aos combustíveis associados ao gás natural, petróleo e carvão mineral, também é um termo muito ligado aos dinossauros. Ao que tudo indica, o uso do petróleo é quase tão antigo quanto a história da humanidade. Há registros do que o produto era usado por povos muito antigos, como os egípcios e os persas. Mas modernamente, a descoberta do petróleo e da possibilidade de extração e utilização só aconteceu no século XIX, quando foram encontrados os primeiros poços. O registro da descoberta do primeiro poço de petróleo aconteceu em 1859 nos Estados Unidos. Foi seu descobridor Edwin Drake quem iniciou a exploração de petróleo. Além disso, Drake criou o primeiro sistema de extração utilizado. No final do século XIX, os países europeus, principalmente as duas grandes potências, Inglaterra e França, buscaram ampliar seus mercados, além das áreas para obtenção da matéria-prima. A necessidade de abastecer os centros urbanos industriais avançaram em ritmo acelerado, fazendo os dois países grandes atores na disputa pela fonte de energia. E nesse exato momento, o petróleo deixou de ser apenas um recurso e começou a virar uma arma geopolítica. O Oriente Médio, mais especificamente o Golfo Pérsico, foi uma região de intensas disputas e influência dos dois países. É nesse contexto que o imperialismo vai originar, aprofundando as disputas territoriais e rivalidades étnico-culturais. Novas linhas fronteiriças são originadas conforme as necessidades de se obter jazidas de petróleo e manter o controle das novas colônias, alterando a política dos países locais, atuando diretamente em seus governos. Lembrando que a região do Oriente Médio tem o Islã como religião, e eles ver cristãos tomando suas terras foi o início de uma rivalidade histórica. Durante a segunda metade do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, Inglaterra e França controlavam a partir de empresas e também ações políticas as principais fontes de petróleo do Golfo Pérsico, além do Canal de Suez. Após 1945, o aumento exponencial de seu poder e também das suas ações geopolíticas, ligadas principalmente ao controle marítimo, fez os Estados Unidos tomarem a frente no que tange a influência dos governos locais e na tomada das decisões do Oriente Médio, além da entrada de empresas norte-americanas do ramo petroquímicos nas nações dessa região. A consequência foi o início de diversos conflitos ao longo da segunda metade do século XX. Dentre esses todos, podemos citar a Revolução do Irã, a Guerra do Irã-Iraque, Guerra do Kuwait, derrubada das Torres Gêmeas, invasão no Iraque e Afeganistão e recentemente na Líbia, com a queda do ex-ditador Gaddafi. A estratégia dos Estados Unidos em intervir no Oriente Médio era essencial por dois motivos. Primeiro, a necessidade de manter o crescimento industrial e urbano em ritmo acelerado, pois nesse momento os Estados Unidos passaram a ser a maior economia do mundo. E em segundo, logo após a Segunda Guerra Mundial, iniciou a chamada Guerra Fria, e o controle da área do Golfo Pérsico era uma estratégia para evitar o avanço do comunismo para o restante da Ásia e das riquíssimas áreas energéticas. Para confrontar o poderio militar e político dos países centrais,
um grupo de países em 1960 formou uma aliança denominada de OPEP. Essa é uma organização vinculada a diversos estados do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Irã, Iraque e Emirados Árabes Unidos. Também conta com países da África como Angola, Argélia, Nigéria e Líbia, e da América do Sul como Equador e Venezuela. Essa jogada geopolítica alterou toda a articulação política em torno desses países, já que eles passaram a determinar os preços e assim influenciar diretamente na economia nacional de cada país que necessita do óleo, como os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Desta forma, chegamos à configuração atual do jogo, onde há duas frentes, os países produtores tentando aumentar o preço dos barris e, em muitos casos, diminuindo o ritmo de produção para que a demanda seja maior que a oferta, assim valorizando a commodity no mercado internacional. Isso nos dá uma clara visão de que há muita rivalidade por baixo dos panos, e o que impede uma guerra é a necessidade de harmonia entre esses países. Uns precisam de petróleo e outros de dinheiro para sobreviver, mas o que acontecerá se a matriz energética for mudada, quando a energia verde estiver tão avançada e o petróleo ser deixado de lado, pode ser o início de uma grande guerra que está sendo aguardada há muito tempo. As economias petrolíferas do Golfo tentaram diversificar suas economias em meio à queda do preço do petróleo em 2014, mas não tinham recursos para fazer muito precisamente por conta do preço do petróleo. Para enfrentar a crise, os governos desses países tiveram que introduzir medidas de austeridade e tentar algumas reformas, que foram recebidas por forte oposição pública, sugerindo o perigo da desestabilização se o impulso da reforma continuasse. Diante da necessidade de mudança das matrizes energéticas, em função deste combustível não ser renovável e sua queima provocar o aquecimento global, essas nações calcadas na exportação petrolífera perceberam-se em uma encruzilhada. É muito difícil imaginar, por exemplo, países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, cuja economia por ano se baseou no óleo, conseguirem sobreviver sem essas exportações. Países como Estados Unidos, China e os da Europa também continuam dependentes dessa fonte de energia. No entanto, esses países já estão muito avançados para a mudança energética. E para piorar as coisas, em outubro desse ano, a OPEP, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, concordou em reduzir a produção em 2 milhões de barris por dia, o dobro do que os analistas previam no maior corte desde a pandemia de Covid-19. Uma intensa campanha de pressão dos Estados Unidos para dissuadir seus aliados árabes no corte antes da decisão aparentemente não foi contemplada. A Rússia já está bombeando abaixo do teto da OPEP e a maioria dos cortes será feita pelos produtores do Golfo. Autoridades sauditas insistem que o reino deve colocar seus próprios interesses econômicos à frente das considerações políticas dos Estados Unidos. Estamos preocupados em primeiro lugar com interesses do Reino da Arábia Saudita, disse o ministro da Energia, Bin Salman. O príncipe Abdulaziz disse que o cartel precisa ser proativo à medida que os bancos centrais do Ocidente se movem para combater a inflação com taxas de juros mais altas, uma medida que pode aumentar as perspectivas de uma recessão global, que por sua vez pode reduzir a demanda por petróleo e reduzir seu preço. Por causa de sua forte dependência das receitas do petróleo, a economia saudita tem um histórico de ser vítima de ciclos de alta e baixa no mercado de petróleo. Especialistas dizem que o reino está tentando se proteger de tal eventualidade. Ainda assim, a resposta dos democratas tem sido feroz, com os políticos enquadrando as ações da Arábia Saudita como um ato hostil contra os Estados Unidos que beneficia a Rússia. O que a Arábia Saudita fez para ajudar Putin a continuar sua guerra desprezível e cruel contra a Ucrânia será lembrado por muito tempo pelos americanos, disse Chuck Schumer, um líder da maioria do Senado americano. O governo Biden pode agora apoiar o projeto bipartidário da OPEC, que poderia expor membros da OPEP a processos antitruste ao revogar a imunidade das companhias petrolíferas nacional do CART. É incrível quando olhamos para a história e vemos que a descoberta de um recurso que ajudaria o mundo, na verdade, foi o motivo de diversas guerras, crises e pressões que são vistas até hoje. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva.